Boa noite, amigos da TV Rio Branco. Nesta segunda-feira, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva, da Rede Cultura, nossa parceira há 4 anos, estão convidados a continuarem conosco, porque hoje, nesta segunda-feira, nós vamos receber o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon. Ele foi eleito pelo PL, Partido Liberal, mas agora está no PSDB. Chegou na sexta-feira, foi recebido com festa lá no aeroporto, na madrugada de sexta-feira já. No mesmo dia, inaugurou o viaduto Mamed-Ubitá, ali na rotatória da nova Avenida Ceará com a Dias Martins, próximo também ao elevado Bete Bocalon, que ele inaugurou há quase 2 anos, 1 ano e meio. E ainda na sexta-feira e no sábado participou de várias inaugurações, esteve também na final do Campeonato Acreano Sicredi 2026, na tarde e noite de sábado, no estádio Antônio Aquino Lopes, agora o Tonicão, e agora está conosco. Vai participar do programa de hoje. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado. Boa noite, prazer recebê-lo mais uma vez. Nosso. Como sempre, Osmir Lima e Narciso Mendes estão a compor a bancada de debatedores e entrevistadores. Boa noite, Osmir. Boa noite, Bocalon. Boa noite, doutor Narciso. Boa noite, prefeito. Osmir, já que você está mais próximo do prefeito, pode fazer a primeira pergunta. Aliás, eu já estou querendo adiantar, né? Mas vamos pode ser. Você pode vai ser. só preparando aí. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E você, Vamos claro, faturar, como diz vai o- continuar. Vamos faturar vamos o leite faturar. das crianças. É. Até já. Muito bem, estamos de volta, começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8. Rede Cultura. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Nós temos o prazer de receber hoje o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, agora pré-candidato ao governo do Acre pelo PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, partido pelo qual ele também já foi prefeito em Acrelândia, foi candidato a prefeito em Rio Branco e candidato também ao governo. Osmir, você que está mais próximo do prefeito, pode começar então a série de perguntas. Eu vou fazer inicialmente uma pergunta bem simples. Você, em 2026, vai enfrentar o candidato Alan Rick, a vice-governadora Maílza, o Thor Danta, que é um candidato da esquerda, e você é o 4º nome. Tem 2 candidaturas aqui que estão se reforçando muito na questão de candidatos a deputado estadual, candidato a deputado federal, que são os grandes cabos eleitorais, você sabe disso. Já foi candidato majoritário, sabe que os grandes cabos eleitorais. E você já teve uma façanha muito grande na sua candidatura a prefeito. Você conseguiu derrotar a prefeita em exercício, com a Socorro Neri, e o próprio governador que o apoiava. Mas vamos à realidade de hoje. Eu queria saber que você mudou recentemente de partido, porque não queriam te dar a vaga, que era o União Brasil, né? PL. Não, PL. Eu queria saber quais são os partidos que hoje lhe apoiam. Você viu que eu dei o exemplo inicial para dizer que muitas vezes o partido não elege, mas eu quero, de qualquer maneira, saber quais são os partidos que lhe apoiam e se esses partidos têm estrutura de candidatos a deputado estadual e deputado federal. Bom, primeiro de tudo, eu quero agradecer aqui, Muniz, Narciso, Osmir, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Não é a primeira, nem a segunda, acho que é a 5ª ou 6ª já. Então, a 10ª, né? Pois é, mas é sempre um Como prazer prefeito, poder estar né? aqui Como com prefeito. vocês. Não, eu estou dizendo, como Não, prefeito, não, é sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Bom,
Osmir, você sabe que nós acabamos de receber o PSDB, ou seja, quinta-feira à noite, batemos o martelo, o PSDB, o Bocarão vai gerenciar o PSDB mais uma vez, né? Porque nós fizemos isso durante 16 anos. Né? Quando o PSDB, quando o PT tinha um grupo um grupo contrário ao PT e ao teu grupo de esquerda, era o PSDB, era o 45. Então, quando eu fui convidado a deixar o PL, né, porque eu fui convidado a deixar, e eu não tinha outra coisa a fazer, não deixar, claro. Né, deixei o PL e fui à procura de um outro partido. Mas o primeiro partido que veio na minha cabeça foi o PSDB. Por quê? Porque eu tenho uma história lá dentro. A história minha é bonita, uma história onde eu fui prefeito 2 vezes em Acrelândia. Né? A história de ter perdido uma eleição em 2010 com apenas 0,5% dos votos, você lembra muito bem disso. Veio em 2012 a prefeitura da capital, do mesmo jeito perdemos também por alguma coisa próximo de 0,5%. Ou seja, foi uma surpresa, né? Os dois resultados. Todos os dois surpresa, todos os dois resultados surpresa, né? Então, eu tenho uma história dentro desse partido. Então, eu acho que o partido que mais me encaixaria depois do PL, que é claro que eu estava fazendo de tudo para ir pelo PL, né? Mas infelizmente não deu. E então nós estamos dentro do PSDB, que é um partido, não é grande, hoje é um partido pequeno, naquela minha época realmente era um partido grande, na época do Fernando Henrique e tal, né? E hoje é um partido pequeno, né? Tem apenas 14 deputados federais, né? Então é um partido pequeno. Mas, de qualquer forma, tem uma história bonita, né? Tem a história lá de trás, dos planos real, plano real 1 e 2 e tal, né? Que consertou a economia do Brasil, né? E que eu defendi o tempo todo. Né? E, ao mesmo tempo, aqui no Acre era o partido que batia de frente com o PT. Então, durante aquela minha história, né, a gente batia de frente com o PT. Evidentemente que, por um pedido do Fernando Henrique, em 98, né, o PSDB foi dar o suporte para o Jorge Viana na época, né, que era PT. Mas logo em seguida a gente entendeu que o projeto estava todo errado e nós imediatamente retiramos o PSDB da Frente Popular e fomos tomar caminho próprio. E assim a gente fez. Então, hoje eu acho que a população de Rio Branco e do Acre não tem nenhuma dúvida, né, da postura que eu sempre tive, né, porque eu venho da antiga Arena. Então, a postura que eu sempre tive foi a mesma, né? A postura de defender a família, a postura de cuidar bem do dinheiro público, né? A postura de defesa da iniciativa privada, a postura de que nós temos que investir pesado no agronegócio, e assim vai. Né? O direito à propriedade privada, e sempre tive comigo. Então, eu acho que vem em boa hora. Essa questão de outros partidos ainda não é hora. O que a gente precisa nesse momento, hoje nós estamos formando a executiva do partido para mandar para Brasília nomear a executiva do partido. Né? Em seguida, a gente vai começar a correr atrás de pré-candidatos. Né? Porque já estamos falando. Os candidatos, como Minoro e outros, saíram do PSDB, não foi isso? Saíram do PSDB. Ele e o Pedro deixaram o PSDB. Né? Então, mas a pedido do governo, evidentemente, foram para onde o governo pediu que eles fossem. Se eles quisessem ficar, teria algum problema? Ao contrário, nós fizemos de tudo para que eles ficassem. Fizemos de tudo. Inclusive, eu quero aqui de ninguém. Garantir, dizer para todos que estão aqui, o Pedro Longo foi um grande parceiro nesse processo. Tá? Quem me colocou agora para falar com o ex-presidente do PSDB, lá de Goiânia, deu um branco. Marconi Perillo. Marconi Perillo. Foi exatamente o Pedro. O Pedro ligou para o Marconi, muito amigo dele, eles estudaram juntos e tal, tem uma história linda juntos. Então o Pedro me colocou para falar com ele, né, da minha intenção, já que eu tinha, naquele momento, estava sendo pedido para que eu saísse do PL, né, falei com ele e ali, a partir daí, começou a conversação. Então o Pedro Longo foi uma pessoa que me ajudou muito nesse processo, né, para a gente poder chegar lá. E até na última hora, na quarta-feira, o Pedro ainda continuava junto no projeto. Mas como o PSDB Nacional demorou muito para decidir, né, como é que ia ficar, se ficava com o Alan Rick, se viria para a nossa mão, né, e acabou que o Pedro, na quarta-feira à noite, tomou a decisão dele. Não, pera, eu vou voltar para lá, para a base do governo, e vamos tocar o projeto lá junto com o governo. E assim ele fez, e eu respeito, eu acho que um homem de palavra, tinha dado a palavra que ficaria aqui junto e tal, depois na última hora que uma coisa não estava nada certa, mas como eu sou muito persistente, todo mundo sabe que o Narciso sempre fala, você é teimoso, né? Eu sou mesmo. Né? E essa teimosia, viu, Narciso, que mais uma vez deu uma vitória para a gente, né? Que em função dessa minha teimosia, acabei ficando lá quinta-feira,
né? E acabou que na última hora o Aécio tomou a providência de nos repassar o partido. Então, pelo menos nós não ficamos sem um partido que represente um pouco também a nossa cara, que foi o PSDB por tanto tempo. Ô, prefeito, quando a gente imaginou estabelecer esse programa, essa conversa que nós estamos tendo aqui, eu só aceitei participar deste programa quando tive a certeza absoluta que nós não convidaríamos ninguém para ser massacrado, seja de que partido for. O doutor Tó veio aqui, foi bem recebido, o Alan Henrique também, você também será, e a vice-governadora Maísa também será. Mas nós partimos do seguinte princípio: nós temos opinião, nós não temos conselho. Porque quando eu dou um conselho a você, eu espero que você me atenda. Quando eu dou uma opinião, você atende ou não. Agora, levemente, nós fazemos os nossos merecidos elogios e as nossas merecidas críticas. Faz parte do jogo. Porque senão não havia menor sentido de a gente, com a experiência que eu tenho, e que o New Orleans tem de política, então nós estaríamos negando o nosso próprio passado. E estaríamos fazendo um programa oficial. E então, em primeiro lugar, eu vou logo jogar um... Não é programa oficial. Eu vou jogar um punhado de elogios a você, a sua gestão. Obrigado. Para que, na hipótese de fazer alguma crítica, você também a receber. Já tem compensatória. Tem um crédito. Então, já tenho crédito. Então, eu quero parabenizá-lo efusivamente e sem rodeios por duas obras que o senhor acaba de entregar a Rio Branco, dando à nossa cidade uma certa estrutura de comunicação viária, que foi os 2 elevados na Avenida de Ceará, que por coincidência atende a mim, Osmir, e a você, que atravessamos todos os dias, indo e voltando para a nossa residência. Não precisamos perder mais de manhã 20, 30 minutos, de tarde mais 20, 30 minutos. Então, parabéns. Obrigado. Por esse elogio. Obrigado. E dizer que, de você, eu já cheguei a lhe dizer pessoalmente, tem 2 críticas ou acusações que não se preocupe, elas até te autovalorizam. Você é trabalhador e não é ladrão, você não é corrupto. Então, tá bem. Obrigado, Narciso. Deixe que as nossas opiniões possibilitem que o senhor, você, nessa sua campanha que se inicia, seja bem sucedido. Muito bem. Obrigado, Narciso. Obrigado. Meu prefeito. Gostei. Você viu? Gostei. Meu prefeito. Olhando, sim. Obrigado. Mas não foi verdade. Sim, não tenho dúvida. Você sempre... Olhando nos seus olhos, quais os sonhos que você tinha quando de candidato a prefeito e que não conseguiu realizar, e quais os motivos que não foram realizados? Não, veja só, eu acho que nós realizamos até além de sonhos, porque tem muita coisa que nós estamos realizando e que não estava no nosso plano de governo. Então, o que me deixa feliz é que algumas coisas que não consegui realizar que tinha no nosso plano de governo, mas que agora estão sendo realizadas coisas que não tinham no nosso plano de governo. Por exemplo, vaga de creche de 0 a 2 anos. Eu nunca imaginava que em Rio Branco não teria vaga de creche de 0 a 2 anos. Porque naquele ano eu coloquei em 1993. Então, para mim, estava tudo certo. Ninguém nunca reclamou das minhas campanhas. Quando eu chego na prefeitura, prefeito, não tem vaga de 0 a 2. Você está brincando.
Mas já que na Holândia eu fiz isso em 93, como é que aqui não tem? Então, uma das coisas que me deixou muito feliz foi isso. A outra coisa foi fazer investimentos pesados na educação que não estavam no nosso programa de governo. Aqueles investimentos que fizemos ali. Tablet para criança, entendeu? Notebook para professor, entendeu? Aquele não estava. O uniforme, se não me engano, o uniforme estava. Mas tablet e notebook não. No entanto, quando eu vi o prefeito de Santo André apresentando no encontro que a gente teve nacional de prefeitos, aquilo ali, eu falei, não, peraí, nós temos que botar isso na nossa escola também. Foi quando nós fizemos. Entendeu? A robótica alemã também não estava no nosso plano de governo. Não estava. E, no entanto, quando eu vi também, né, a apresentação num dos encontros em Brasília, não lembro qual município, né, falando de robótica nas escolas, falei, pelo amor de Deus, eu com matemática e sou amante da tecnologia, né, eu quero na minha escola. E fomos atrás, está implantado. E o mais interessante, que diziam que a prefeitura não tinha dinheiro para nada, porque nem convênios de grandes obras não faziam, porque disse que não tinha dinheiro para dar contrapartida. E, no entanto, eu falava com o Alisson essa semana, os investimentos que a gente fez extras na educação ultrapassa 20 milhões de reais, entendeu? Na área de tecnologia. Só tecnologia. Fora uniforme, fora mais uma alimentação que a gente está dando para as crianças a mais, né? O tênis, por exemplo, não tinha no meu plano de governo. Então tem uma série de coisas que nós estamos fazendo e que não tinha. Então, uma coisa compensa a outra. E o que tinha, por exemplo, o seu grande sonho, e isso foi mote de sua campanha, das 1.001 casas. Qual o motivo de não ter realizado esse sonho? Não, na campanha não era mote de campanha, não. A campanha dizia, pode ler lá que está escrito lá, Mil Dignidade nem existia. A Mil Dignidade nasceu quando eu fui convidado para ir lá em Manoel Urbano para ver aquelas madeiras lá de Manoel Urbano, que era para queimar. Eu fui lá, vi aquilo e falei, peraí, isso aqui com marceneiro dá para a gente começar a fazer casa. Aí surgiu a ideia do 1.001. Mas não foi projeto começamos a trabalhar. Não foi proposta de campanha. Não foi proposta de campanha. A proposta de campanha é fazer habitação popular, mas pode ver que não diz nem quanto é lá. Só diz que era para incentivar, porque a Prefeitura de Rio Branco nunca fez. Me mostra um grande projeto de habitação popular aqui em Rio Branco, só tem do governo. Sim. Desde a época do Flaviano, da época do Jorge, da época agora, entendeu? Sempre foi o governo que fez o programa de habitação, você sabe disso. Então, eu dava até a impressão que a Prefeitura era impossível fazer isso. Só que aquele projeto do mínimo de dignidade, como também era um projeto protótipo, né? Não era uma coisa assim, né? O sonho foi, as madeiras, viram, pô, isso aqui dá para fazer muita casa. Mas quando a gente começa a desmontar os montes de madeira, você vê que não era aquilo que mostrava por fora. Né? Então diminuiu, a gente pensava em aproveitar 30% do material, só acabamos aproveitando 15%. Então já deu um baque aí. Mas não foi só isso. Quando nós começamos a tocar o projeto Mínima Dignidade, lá veio o governo federal com o Minha Casa Minha Vida. O que aconteceu? Para poder acessar o projeto Minha Casa Minha Vida, tinha que ter os terrenos. E os terrenos que a gente tinha, estavam todos eles ocupados praticamente por mínima dignidade. O que a gente tem que fazer? Ceder mais de 700 e poucos terrenos que a gente tinha no mínima dignidade, porque a gente só tinha era 1.400. Eu assinei o convênio em Brasília, me lembro de 1.400 e poucas unidades. Tá. E aí eu assinei o convênio em Brasília, né, e precisava dessas unidades, e precisava do espaço, precisava do terreno. Foi quando a gente resolveu tirar 700 e poucos unidades, 700 e poucos terrenos do 1.001 e colocar à disposição do governo federal para poder assinar o convênio, senão não assinava. Foi assim que a gente fez. E aí a gente diminuiu a pressão sobre o 1.001. Claro que o sonho de 1.001 era pegar essas madeiras, fazer essas casas e tal, levantar num dia só, porque esse era um sonho, tá certo? Era um sonho, vai fazer o quê? Eu tinha um sonho. Né? Infelizmente não consegui realizar por enquanto, mas não diz que o sonho morreu. Né? Mas que pelo menos essas 1.001 já não é mais 1.001. Hoje, a previsão nossa, diante dos contratos que a gente fez com a Caixa já, mais o que a gente tem em andamento do 1.001, né? São 200 casas que já estão prontas, os kits todinho para ser montado na Cidade do Povo. Cidade do Povo não, para ser montado lá no bairro do Santo Afonso e no Rosalinda. Entendeu? Vai ser montado lá, essas 200 agora. Inclusive, pode ir lá ver que estão aprontando lá. Né? Fora isso daí, tem mais 250 casas lá também no Santo Afonso. Tem os prédios que estão fazendo. Ou seja, hoje, nós já estamos em andamento
424, se não me engano, mais 200. Então já dá 624. Está em andamento. E nós já firmamos mais convênios com a Caixa agora, se não me engano, mais 300 ou 400. Ou seja, está encaminhado em mais uma quantidade grande de convênios que a Prefeitura bota o terreno e bota mais R$25 mil no projeto e da infraestrutura externa. Então, aí sim você participa do Minha Casa Minha Vida. Então, foi por isso que aconteceu esse fato da gente não conseguir resolver o 1001 dignidade. Só que o 1001 vai dar mais de 2.200, né, filho? Acho que é mais de 2.200 habitações, que serão, no final, vai fechar até o final do mandato. Agora, é claro que a grande maioria dela dentro do Minha Casa Minha Vida. Ok, assim nós vamos ao primeiro intervalo comercial e voltaremos em instantes. E, claro, esperamos continuar contando com a sua audiência, que é a razão do nosso sucesso. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, recebendo o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalhon, agora pré-candidato ao governo pelo PSDB, partido do qual ele já foi filiado também, ao qual ele já foi filiado. Doutor Narciso Mendes. Ô, Bocalhon, eu vou fazer uma pergunta simples, que poderá ser respondida com um sim ou com um não. E logo em seguida veria a pergunta: se você for candidato, espera chegar ao segundo turno, com quem você desejaria disputar esta parada? Quem está numa eleição não pode escolher adversário. Quem vier, você enfrenta tranquilamente. Porque escolher, quem tem que escolher é o povo, não sou eu. Sim, mas Concorda comigo? É candidato mesmo, de fato? Ué, se eu fui atrás de um partido para ser candidato, se ele não fosse para ser candidato, eu ficava no PL. Não é? É verdade. Ou terminaria o mandato, ou seria candidato a outra coisa. Tá vendo como está sendo? Agora, como governador, não. Candidato a governador tem que ser no PL. As suas perguntas, Respostas. as suas respostas estão sendo bastante esclarecedoras. Pois é. Não é para incomodar nem para acomodar. Até porque falta poucos dias para a sua desincompatibilização e, portanto, essa decisão já está sempre tomada. Eu sempre digo, não sei se eu acerto, que o seu conselheiro é sempre o seu espelho. Que não adianta... Está chamando o cara de teu nome? É uma homenagem ao meu nome, ao narcisismo. Então, Bocalhon, Mas eu tenho muitos amigos. eu acho que se algumas vezes o seu espelho lhe orientou mal, às vezes também a orientou certo. Portanto, a sua prudência tem que ser com o seu espelho. É verdade? Olha, Narciso, primeiro que eu não gosto muito de ficar olhando para o espelho, não sou muito bonito, né? Mas eu tenho muitos amigos que me ajudam, eu acho que isso é importante. Primeiro espelho meu chama-se Espírito Santo. Eu sou um homem cristão de verdade e eu ajo muito pela força do Espírito Santo. Me desculpem, eu já falei isso algumas vezes, isso é, meu amigo, é o que eu sei fazer. Narciso, quantas vezes eu saio para ir para uma reunião e deveria estar com o discurso pronto, eu não levo discurso. Ninguém me veio preparar um discurso, ninguém veio preparar um tópico de um local onde eu vou me reunir. Sabe o que eu faço sempre? Eu peço que o Espírito Santo me dê as palavras e as frases corretas para fazer ali.
Né? E como dentro da política, não só na política, mas dentro dos negócios também você tem que ter conselheiros. Né? Claro. Tem os meus conselheiros, tem os meus amigos que eu ouço bastante. É bom assim, porque aí você bate de frente, concorda, não concorda, briga e tal, acabou, né? Mas resolve. Né? E eu tenho também uma esposa, graças a Deus, como eu tinha a dona Beth, né? Que era uma dos meus esteios, né? Para se ter conselhos. Né? Tenho agora a dona Kelly também. Então, Deus tem sido bom comigo. Eu digo que Deus me levou a uma grande mulher e me deu outra grande mulher. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, entendeu? E eu sou dessa linha. Eu acho que nada acontece por acaso. Você Tudo é por cristão, conta né? de Deus. E, bem, eu acredito que bastante cristão, porque desde pequenininho papai me levava na igreja. Vou aproveitar a carona do Narciso. Só não sou daqueles que vivem recitando Bíblia. Entendeu? Não fico recitando. Eu gosto de praticar os ensinamentos cristãos, principalmente os 10 mandamentos. Hoje uma perguntinha rapidinho para ele responder também de forma rápida. depois Aproveitando eu a sua vou deixa do doutor Narciso, com qual motivação o senhor disputa o governo? Vai renunciar para disputar o governo, mesmo em situações, digamos assim, adversas nesse momento? Não, eu não vejo que a situação... Não, você teve que, de hora para outra, procurar um partido. Não, sim, no sentido de correr atrás e arrumar. É. Aí realmente foi bastante adversidade, né? Bastante. Mas eu volto a insistir. Deus sabe de tudo. Na hora certa. Né? Me devolveu para o PSDB. Ótimo. Entendeu? Isso para mim é uma coisa que eu valorizo muito. Mas a minha vontade sempre foi essa, de poder mostrar que nós precisamos mudar o modelo, virar a chave e mudar o modelo de desenvolvimento para esse Estado. Esse Estado, quando eu cheguei no Acre, o Acre vendia carne para Rondônia, vendia arroz, feijão, milho e derivado de leite. Quem não lembra disso? Hoje o Acre compra tudo, menos carne. Tem tudo em Rondônia, até limão vem em Rondônia. Então, isso é fruto de quê? De política de desenvolvimento implantado pelos governos que passaram. Tá certo? Eu acho que não mataram a Emater, mataram o CAGEAC. Você lembra muito bem, você, né, lembra muito bem, você também lembra muito bem como a CAGEAC era importante. Eu era secretário de Agricultura quando acabaram com a CAGEAC. Pois é, então eu acho que isso foi o grande erro que cometeram. Não, porque o nosso negócio é a floresta, a riqueza da floresta. Gente, se essa floresta tem tanta riqueza, por que é que os ribeirinhos passam fome na beira do rio? Boa pergunta. Por que é que os seringueiros dependem de Bolsa Família? Ou vive miseravelmente? Ou vive abaixo da linha da miséria. Você viu, o Acre é o 25º abaixo da linha da miséria. Sim. Como é que pode? Um clima tão bom que nós temos, uma terra tão boa que tem, um povo trabalhador que nego vem. Já escutei de gente ligada à esquerda, né? Na época, lá atrás, não vou falar quem era, mas escutei, não, porque o acreano é preguiçoso. Eu falei, preguiçoso é você. Não, eu falei, não, sabe por quê? Porque na minha serraria, 95% do pessoal que trabalha comigo era os acreanos. Meu amigo, o acreano só tem uma coisa. Tem que mostrar para ele que desse lado aqui ganha um dinheirinho. Se fala que ganha dinheirinho, meu amigo, ele vira um leão. Não tem sol, não tem chuva, não tem nada. Porque ele cresceu no sofrimento. Ele cresceu enfrentando bicho no meio da floresta para poder cortar a seringa. Ele cresceu enfrentando dificuldades, sabendo que as coisas chegavam para ele só de ano em ano. Então, o seringueiro é um homem sofrido, acostumado a encarar desafios. Entendeu? E a nossa vida é feita de desafios. Então, se a gente quer desenvolver esse Estado, nós temos que voltar os olhos para o agronegócio. Não adianta. Porque não vem empresa. Não vem mesmo. Nenhuma empresa vem se instalar aqui porque não tem matéria-prima. Tá certo? Então, você tem que ter uma política de desenvolvimento local. E quem estabelece essa política é o governo de Estado. Mas... E a nível município, a gente até estabelece parte dessa política, como aconteceu com a Acrelândia. A Acrelândia hoje é uma cidade... porque eu falo, claro, eu tenho orgulho daquilo lá. Cidade planejada, vai lá. Hoje tem 11 agropecuárias em Acrelândia. Por que tem 11 agropecuárias em Acrelândia? Porque tem uma agricultura e uma pecuária forte, senão não teria. Então, coisa que outros municípios não têm. Então, o que eu penso é que nós precisamos virar a chave. Tudo bem, floresta é rica, não sei o quê, tá bem. Então, mas quem quer floresta, quem diz que é floresta, vai morar lá. Mas um povo que está ali tem que ter dignidade. Para ter dignidade, ele tem que ter dinheiro não quer dizer que tem que trabalhar. Mas, prefeito, eu tenho que deixar o povo trabalhar. Eu sou dessa linha. Quem disse para você que o acreano é preguiçoso, isso é uma ofensa. Foi uma ofensa muito grande. Aos nossos ancestrais,
que vieram para cá com o meu bisavô, avô, que vieram para cá, foram dos fundadores de Cruzeiro do Sul, e só tinha um mato. E você fazer uma colonização naquela época, com todas as mazelas que tinham, fazer uma colonização aqui em pleno floresta amazônica, ele tem que ser reconhecido e não chamado de mentiroso. Mas chamaram isso eu estou dizendo, porque a primeira peitada que eu dei nessa turma aí, entendeu? Foi em 1999, eu só vou falar o ano. Tá. Porque é isso que me deixou muito triste. Quando a gente ganha aquele governo naquela época, e eu falando em implantar um modelo, implantar a agricultura e pecuária para a agricultura familiar e média e grande, e a pessoa levanta e fala um negócio desse. Pois é. Mas no meio de todo mundo eu fui para cima. Mas eu não aceito que eu isso. não fiz, eu não fiz um aceito comentário. Isso. Só espero que eu acabei de falar aqui agora, eu não faça um recorte do mesmo jeito que fizeram com o Bolsonaro aquela vez, daquele, dizendo que estava, entendeu? Que não faça um recorte, o Bocão disse que aquele não é preguiçoso. Só espero que não faça um recorte. Você acabou de citar que o Acre está como um dos estados menos desenvolvidos do país, e é verdade. Lamentavelmente verdade. Mas, acima de tudo, o nosso desenvolvimento está sendo impedido pelos extremistas preservacionistas. Exato. Comandado por uma acriana. Que quer nem preservar... aqui está mais. Não, agora estão andando pela Avenida Paulista. É. Que quer preservar a floresta de qualquer maneira em detrimento da miséria do nosso povo. Exatamente, é isso mesmo. Mas, voltando à nossa prefeitura, nós temos um problema que não é só de Rio Branco. É um problema quase que nacional, que é a questão de esgoto. Eu não vou nem falar água, que a água está mais ou menos começando a chegar a um ponto no Brasil. Agora, aqui, e dentro dessas necessidades de esgoto, eu vi um relatório em que Rio Branco tem 20 e poucos % só de atendimento de esgoto, 28, se não me engano, %. Não sei se essa pesquisa estava correta. De esgoto dentro da cidade de Rio Branco. E não é um problema seu só. Vários prefeitos passaram por lá. Do que eu me lembro, o que mais investiu em esgoto foi o Flaviano Melo. Foi. Os vários prefeitos que passaram pela prefeitura de Rio Branco não cuidaram desse problema de esgoto, que é um problema seríssimo, que implica, inclusive, em saúde do povo. Como é que você viu isso aí como prefeito e quais as metas que você tomou para, pelo menos, atenuar esse problema? Bom, Osmir, quando eu chego, vocês lembram que isso aqui ainda era do governo do Estado, né? Quem cuidava do sistema de água e esgoto, o saneamento básico, era o governo do Estado. Nós recebemos isso em 2021. Então, não sabe as condições que nós recebemos, né? Bomba velha, tudo quebrado, enfim, devagarinho foi arrumando. Tá bem, o esgoto sempre foi um desafio grande aqui em Rio Branco. Agora, a rede existe. A rede existe. Em praticamente 80% das cidades existe rede de esgoto, de coleta. Então, o que estava faltando é fazer interligação. Entendeu? Fazer interligação. E é isso que nós estamos fazendo agora. E também botar as estações de tratamento para funcionar. Exemplo, aquela do Redenção. O governo fez há muito tempo, estava funcionando com acho que 10% da capacidade dela. Né? Agora o governo foi lá, acabou de fazer o que tinha que fazer, tinha um convênio com a Caixa, né? E agora ela já vai trabalhar na faixa de 100%. Né? Aí tem lá na Cidade do Povo uma outra estação que o governo vai fazer também. Iniciaram lá atrás e pararam tudo, mas tem que completar porque é um convênio federal. Então, quando tudo isso estiver pronto, nós vamos sair de 2,2 que quando eu peguei, de tratamento de esgoto, que eu não lembro da estação aqui do Horto Florestal ali, né? Da Judia, né? Isso. Então. Não, Judia na 6 de agosto. Judia não, No Horto Florestal mesmo. É do Horto Florestal, ali atrás. Conquista. É. Exatamente. A estação de tratamento de esgoto da Conquista. Meu amigo, aquilo ali está parado. Pode ir lá hoje, está parado.
Nós estamos com um projeto de 3 milhões e pouco de recurso próprio que a gente vai botar para funcionar aquilo ali. Aquilo ali recebe esgoto de uma quantidade grande da cidade aqui. Então, nós saímos de 2,2 e com o que a gente já fez até agora, nós já estamos em 17%. E até o final do ano, o governo está acabando de montar essas outras estações de tratamento. Nós estamos fazendo as interligações, que é o que faltava. Nós vamos chegar a mais de 50% de tratamento de esgoto. No Brasil, talvez seja o maior avanço em esgoto do Brasil, vai ser esse nosso. Que vai sair de 2,2 de 2022 para mais de 50% em 2026. Isso aí está tudo mapeado, o governo está fazendo a parte dele, nós estamos fazendo a nossa parte. Lembrando que parte desse recurso aqui são recursos próprios que a prefeitura está colocando. Calon, você me chamou a atenção para um assunto que eu vou levantá-lo aqui. Você sabe por que o nosso país é chamado de Brasil? Diziam que era o pau-brasil. Pronto, você deu a resposta. Minas Gerais por quê? Porque tinha muito minério. Produzia muito minério. Então, isso foram recursos naturais que não foram transformados em riqueza. Prova disso que o pau-brasil está extinto no Brasil. Nós somos o Os país... ingleses Nós somos o e país... portugueses levaram tudo. Nós somos o país mais beneficiário pelo sol, por causa da nossa posição. Nós temos o melhor clima do mundo para produzir agricultura. E o maior volume de água doce. Do mundo. Sabe por que é que nós continuamos atrasados? Porque até então, e quem dizia isso era Roberto Campos, o pai do ex-presidente do Banco do Brasil. É porque o Brasil... Um homem inteligentíssimo. O Brasil nunca soube aproveitar oportunamente os seus recursos naturais e transformá-los em riqueza. E esse é o dilema da nossa Amazônia. Nós não podemos conviver com 30 milhões de amazônidas debaixo de uma floresta vivendo miseravelmente. Perfeito, é o que eu sempre falei também. Mas Perfeito. também nós não podemos afrontar o mundo e o Brasil querendo tornar a floresta amazônica em cinzas. Isso também não pode. Mas ninguém falou isso. Não, mas ninguém falou eu estou dizendo que ninguém pode ousar. Então, o que nós estamos precisando, Bocalô, na minha opinião, porque não existe um monte de recursos naturais maior do que existe na nossa Amazônia. Mas nós temos que desertificar e transformar os seus recursos em riqueza. Do contrário, nós ficaremos continuando na miséria. Pois é, nós temos potássio lá no Pará que não estão deixando tirar. Nós temos, segundo a própria NASA, aqui a região amazônica tem uma quantidade enorme de minérios, desde ouro, nióbio, diamante, pedras preciosas de todo tipo, está tudo aqui na Amazônia. Agora é proibido tirar. Por quê? Porque está numa região de indígena. Por que é que não deixa os indígenas, então, peraí, vamos botar uma empresa aqui para explorar e vocês vão ter riqueza dividida. Os indígenas vão parar de vir para a cidade para catar lixo ou viver na miséria lá. Madureira. Tá certo? Nos Estados Unidos, os indígenas são donos da área. Claro. Entendeu? Que tem petróleo, os índios recebem parte do petróleo. O que nós temos aqui tem que aprender que nós temos que explorar e não manter a miséria. Manter bolsa indígena e tal, aquela coisa toda. Não. Eu acho que, o Narciso, em parte você tem razão, mas ninguém nunca falou em fazer a Amazônia virar cinzas. Em absoluto. Não, eu estou dizendo que não poderemos deixar que a Amazônia... Mas em parte dela não é justo que a gente tenha... Uma ligeira intervenção, Narciso, mas aí é muito o discurso dos preservacionistas, dizendo que nós estamos querendo acabar com a Amazônia. E eu sou contra esse pessoal. Não sei, eu sou contra esse pessoal. Para explicar ao nosso telespectador que ninguém é a favor de acabar, não. Mas presta atenção, Narciso, você acha que é justo? Nós estamos na beira do BR-317.
que é um eixo. É uma estrutura monstruosa para poder fazer escoamento. E, no entanto, as propriedades ali na beira da BR-317, que não foram abertas até 2018, né? Que saiu aquele... 2008, até 2008. Que não foram abertas até 2008, estão todas proibidas de abrir mais do que 20%. É uma injustiça muito grande. Entendeu? Então nós temos que levar isso para 50% no mínimo. Porque em cima de uma terra tão boa como nós estamos, o clima é o melhor do Brasil. Por que é que não se pode produzir? Fala para mim. Deixa 50%, mas deixa abrir 50%, rapaz. E dependendo da situação, faz-se um plano, um plano de ocupar, um plano de exploração, aonde a área é uma mesa. A terra é de qualidade. A terra tem água para irrigação. Poxa, por que de repente eu não posso abrir aqui fazendo um mapeamento direitinho, que é o projeto que foi feito aí, que aqui no Acre em Rondônia foi muito bem feito, aqui foi mal feito, o plano de ocupação, de uso, né, do solo. Né? Então, por que que onde eu tenho uma área boa dessa, por que eu não posso explorar 80%? E uma outra área que está mais afastada, ou então tem igarapé, eu inverto, ao invés de 80, deixo os 20. Então, você tem que fazer. Mas não permite uma parte aí. Entendeu? O que aqui não foi feito, Rondônia foi feito. Nós vamos fazer o seguinte: você faz uma parte na volta. Tá bom. Nós vamos ao intervalo começar só para controlar aqui o tempo e voltaremos em instantes. E claro, você não vai nos abandonar, você vai continuar conosco na terceira e última parte do programa. Até já. Estamos de volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, recebendo o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalum, pré-candidato ao governo do Acre pelo PSDB. Registramos aqui a presença do secretário de Comunicação, o jornalista Ailton Oliveira, também do nosso amigo Luiz Oliveira, que faz parte da mesma equipe, lá da Secretaria de Comunicação. Também do nosso amigo... David Rangel. Bonito nome, hein? Todos compondo a assessoria do prefeito Tião Bocalum. Sejam bem-vindos. Okay? Muito boa noite. Osmir. Bem, meu prefeito, desde que eu voltei ao Acre, eu estava fora do Acre em 1983, no governo Nabor Júnior, que eu escuto essa conversa do desenvolvimento sustentável. Eu até, em tese, sou a favor. Mas o que é que vem acontecendo de lá para cá? São vários anos. Eu só vejo montar sustentabilidade e não desenvolvimento. Criando inúmeras reservas de todo tipo, extrativista, indígenas e etc. Tem município aqui que está tendo uma reserva. Marechal Taumaturgo só tem 6%, o resto tudo é reserva. Exato. E eu fiz parte da comissão, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, que nunca quis nada, e não sei se ele ainda é do teu partido, mas nunca deu muita atenção ao Acre. Nunca deu muita atenção ao Acre. Não, eles tinham essa mania puxada pela Marina, porque o Fernando Henrique era muito amigo da Marina, exato, e ele ia na onda da Marina. Não podemos deixar de desmatar na Amazônia. Pois é. Isso daí é uma coisa que ele errou acontece? feio. Acertou perfeitamente com a questão da economia do Brasil, botou o Brasil nos caminhos, mas a questão da Amazônia realmente não. Na época, é um desastre. daquela época. Ele que criou os 80%, e eu fiz Foi. parte da comissão. A Marina fazia parte da comissão, que era uma comissão mista do parlamento. Só, Narciso, que quando foi montada a comissão, que o presidente era até aquele senador por Rondônia, que tinha uma faculdade, que nasceu aqui no Acre. Odaci Soares. Odaci Soares era o presidente da comissão.
Quando montado, que nós fomos apresentar emenda para acabar com esses 80%, que é uma vergonha, já tinha passado o prazo de apresentar a emenda. Aí só os líderes poderiam decidir essa modificação. Nós fomos com esses líderes. Agora, São Paulo não tem interesse no desenvolvimento aqui. Os estados do Sudeste, todos. Claro. Os estados do Sul não tinham interesse. Centro-Oeste também. Não, o Centro-Oeste até tinha. Porque o Centro-Oeste... Aliás, o Sudeste. Porque o Centro-Oeste hoje é 20% ou 25% sim. Que é proibido de desmatar, não 80% não. Lá chega a 20% de manutenção. Exatamente. Aqui é o contrário, 80%. E desmata 80%. E aqui fizeram o inverso. Nós fomos com o presidente da República, ele tornou totalmente insensível, porque é um verdadeiro absurdo. E eu vou dar um exemplo dessa questão preservacionista, que você me falou fora do ar. E eu falo aqui, o Narciso já acho que está de saco cheio com o Muniz, eu tanto falar nessa estrada Porto Valto, Cruzeiro do Sul. É uma vergonha. São 80 e poucos quilômetros, se não me engano. E você sabe, tanto quanto eu, quanto Narciso e Muniz, que quando na seca dos rios, só pequenas canoas chegam lá. O resto tudo em transporte aéreo. Estão isolando os municípios pobres do Acre, os mais pobres. Condenando eles. Condenando a permanente miséria. A permanente miséria. E com apoio aqui de muitos. Foi aquilo que a Marina disse num depoimento lá na Câmara. Eu vi 6 pessoas morrerem pela causa ambiental. Aquele senador lá do Amazonas. Eu sei. Que foi governador, ele disse, a senhora viu 6 morrerem pela causa ambiental? Eu vi 15 mil morrerem no meu estado, inclusive meu irmão, inclusive amigos, por não ter uma estrada para levar o oxigênio, porque era inverno e não tinha como fazer um transporte de avião. É verdade. Foram 15 mil por falta desse oxigênio e por falta da estrada. O Marazzi. Então, condenar a Amazônia, e aí eu não culpo nem prefeito, nem governador, eu não culpo ninguém. Eu culpo a insensibilidade de vários governos federais. Exatamente, perfeito. E vários governos federais que não tiveram a Amazônia integrada ao Brasil. E mais, para finalizar, eu repito a palavra que, inclusive, muitos presidentes repetiram. Enquanto nós tivermos Norte e Nordeste empobrecidos, jamais seremos uma grande nação. Ô, Tião, deixa eu só acrescentar aqui uma coisinha. Posso só complementar aqui, Narciso? Ele deu uma deixa. Eu acho que não é só aquela estrada. Ali a gente liga 2 municípios. Mas nós temos Santa Rosa também, que tem uma estrada, sai dali de Santa Rosa, acho que 70 e poucos quilômetros, sai na BR-364 com apenas uma ponte. Uma ponte. E está proibido de fazer essa estrada lá. Quando chega no verão, um saco de cimento é R$150. Exatamente. Um pacote de arroz é R$25. Não pode um negócio desse. Ou seja, condenar a nossa população à miséria mesmo e passar necessidades, não ter dignidade, que eu falo sempre. Né? Fora isso daí, Taumatuga, Jordão, mesma coisa. Também dá para sair na BR-364. Entendeu? Por que não faz isso? E a gente falava um pouquinho antes, né? Olha só, nós temos lá na Serra Divisor uma quantidade enorme de brita, né, que a gente precisa tanto aqui, precisa lá em Cruzeiro. A brita para chegar em Cruzeiro vem de Rondônia. Como é que justifica um negócio desse, sendo que tem brita ali a 40 quilômetros de distância e é proibido explorar a brita lá? Não, inclusive fazer turismo lá, fazer turismo. Aí não pode um negócio desse. Não pode um negócio desse. Agora é coisa federal, né? Agora, pelo menos eu fico feliz que o nosso grupo da direita em Brasília, né, especialmente o nosso senador Márcio Bittar, é um dos que mais defendem que a gente precisa mudar isso. É uma lei que foi feita por homens que pode ser mudada. E os homens têm que mudar. São os nossos parlamentares, sejam os deputados, senadores, tem que tomar iniciativa e ir para cima. Entendeu? Votar uma lei e alterar isso tudo. Ô, Bucalô, você já ouviu essa frase? Até consta de uma das mais belas canções do país.
Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. A nossa maldita Revolução de 64, que eu não a tenho na conta de maldita. E por que disso? Até porque aquela revolução foi proposta pelas igrejas, pela população, por tudo. O Brasil vivia numa anarquia. Embora eu seja contra a todo tipo de ditadura. Naquela época... Mas não foi uma ditadura. Desculpe, mas não foi. Não, mas estou dando, nós vamos discutir isso no ar. Não. Naquela época, um dos lemas da revolução com relação à Amazônia era integrar para não entregar. Não entregar. Era. E naquela época, quem quisesse vir para o Acre para implantar projetos agropecuários ou não, estava liberado. Muito dinheiro do base, inclusive, na época. Eu mesmo, com uma solicitação e nenhuma negação, num ano só, desmatei 5.000 hectares de terra. Uhum. O que está acontecendo hoje... Acabou com a Amazônia, não? Não acabou. Não, Osmir, não vamos... Pois é, então é uma pergunta que eu fiz. O que eu quero dizer é que o momento, a hora agora, exige prudência. Eu sou contra o xenofobismo ecológico. O que nós estamos vivendo aqui na Amazônia, no Acre, com relação à floresta, lá em Natal é com relação à areia, às dunas. Tem mais de 50 ONGs lá protegendo a areia das dunas. Só que Natal, o município de Natal, tem areia para abastecer o mundo inteiro. Enquanto já foi triturado toda a floresta lá da região. Não, Nordeste, Sul, Sudeste, então só para concluir, acabaram com tudo. Então, o que eu acho que nós estamos faltando interlocução. Eu concordo, em gênero, número e grau, que a Marina tem sido xenófoba, eu concordo. Mas não concordo que a gente parta para uma briga internacional sem uma negociação com quem responsavelmente e ecologicamente defende a exploração racional da nossa Amazônia. Meu amigo, você acabou de falar a palavra, uma frasezinha, exploração racional da Amazônia. O que primeiro de tudo, nós precisamos? O famoso desenvolvimento sustentável, como o Osmir falou agora há pouco. O que é desenvolvimento sustentável? É um tripé. Desenvolvimento econômico, social e ambiental. O problema é que isso daqui, esse tripé sempre ficou assim, ó. Ou seja, larga para lá o ser humano, larga para lá a economia, porque quando a economia vai bem, o ser humano se dá bem. O que nós queremos é que as árvores fiquem em pé, que o macaco possa andar livremente e que o ser humano que se lasque. Que ele apenas fique ali para poder cuidar da floresta. Essa é a realidade de hoje. E nós temos que acabar com isso, Narciso. Você acabou de falar, 30 milhões de pessoas vivem na Amazônia. E vou dizer uma coisa sem medo de errar. Eu estou falando sem medo de errar. Mais de 20 milhões dependem do Bolsa Família. E aí, como é que você faz? Fala para mim. Ó, aonde está o maior número de Bolsa Família? Não é na capital, não. O maior número de Bolsa Família está na zona, está nos municípios do interior. Quando você vai para os municípios do interior, ó, tem município que tem 80% de Bolsa Família. Como é que pode um negócio desse? Não é justo um negócio desse, né, Muniz? Então nós precisamos de modelo de desenvolvimento local, rapaz. Precisamos que lá em Brasília deslacre a nossa Amazônia. Deixa a gente trabalhar, ninguém vai acabar com a Amazônia. Não. Entendeu? Acabaram sim na Europa, acabaram com as florestas, lá nos Estados Unidos, e agora querem mandar na nossa floresta. Sabe por quê? Porque se o Brasil explorar a terra que tem na Amazônia, ele vai mandar no mundo na comida, ele vai mandar no mundo nos minérios, e o Brasil vai ser o país mais rico do mundo. É isso. A forma de você travar o desenvolvimento do Brasil foi exatamente criando essa ideia, não, porque vão acabar com a floresta, vão acabar com o pulmão do mundo. Tudo mentira, tudo conversa fiada.
Entendeu? Vai afetar por isso que o eu bato clima de no frente mundo nisso. todo. Afetar o clima no Prefeito, mundo todo, é voltando, brincadeira. voltando à Mas vamos lá. política, qual a estratégia que o senhor vai fazer para fortalecer o PSDB e, claro, a sua pré-candidatura, levando em conta que a maioria dos partidos, os partidos, digo, ou estão com Maiusa, que vai disputar a reeleição, com Alain, e o que sobrou compõe a antiga Frente Popular, os partidos de esquerda. Vai sobrar quem para fortalecer a sua pré-candidatura junto com o PSDB? Deixa eu te falar uma coisa, Muniz, você é meu amigo. Rapaz, quem diz que tem alguma coligação pronta? Mas pelo menos Não, mas isso aí é até o dia 5 de agosto. Até lá, meu amigo, vai passar tanta água embaixo dessa ponte. Você sabe que rio só corre para o mar. Concordo contigo nesse particular. É. Também concordo. Entendeu? Então, nesse momento, meu amigo, tudo pode se virar fumaça. E pode o rearranjo virar tudo até dia 5 de março. Então, agora a nossa preocupação tem que ser montar uma boa chapa de deputado federal, que foi uma coisa que eu comprometi em Brasília com o PSDB, porque o PSDB só tem 14 deputados federais, ele quer ter pelo menos uma bancada de 20, né? E o nosso compromisso é mandar no mínimo um, né? Mas vamos ver se a gente consegue mandar 2, por exemplo. E se possível até 3, depende de como ficar a chapa. Mas nossa chapa que a gente está montando, graças a Deus, nós estamos vendo pessoas de bem, muitas pessoas boas que nunca se envolviam com política, de repente estão vendo que eles têm que se envolver. Porque se não se envolverem, vão ter que ficar aí o tempo todo baixando a cabeça e aceitar o que está aí até hoje. Então precisa ser mudado. Então, eu estou muito feliz em ver que nós temos muitos empresários começando a botar a cara de fora, entendeu? Você não estava lá aquele dia, você viu, no dia do meu anúncio, eu só convidei 10 pessoas, 10 empresários, e foram 8. Então, mostra que a nossa candidatura tem um apoio muito forte, né, daqueles que geram emprego e renda. Eles acreditam que é possível mudar o modelo de desenvolvimento desse Estado. Entendeu? E que o Bocalhau nunca mudou o projeto dele. O projeto meu sempre foi o quê? Produzir para empregar e não roubar o dinheiro dá. Isso eu falei a vida inteira. Eu sempre fui contra essa história de não poder desmatar. Todo mundo sabe disso. Sempre fui a favor de que a gente precisa ajudar o agricultor familiar para ele poder produzir. Por isso que eu era contra o desmantelamento que fizeram da Emater, da CAGEAC, e que, se Deus quiser, a gente vai fazer tudo isso voltar a funcionar de novo. Rondônia desenvolveu porque vai lá ver a Emater de lá. A Emater de lá é maior que qualquer secretaria dessa que nós temos aqui. Sabe por quê? Tem dinheiro. Porque tem que apoiar o homem do campo. Porque é ele que fez com que hoje Rondônia tenha mais de 2 milhões de litros de leite. Foi ele que fez Rondônia virar o segundo maior produtor de café conilon do Brasil. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que mudar, virar essa página, sabe? Da história do preservacionismo total. Isso. Né? E equilibrar isso daí. Nós não podemos continuar bebendo leite de Rondônia agora, comendo arroz de Goiás, comendo feijão vindo da Bahia, beber leite vindo de Minas Gerais. Não dá mais. Nós temos que mudar isso. Agora, não faz da noite para o dia. Eu fiz parte disso, eu fui na Crelândia, mas outro negócio, como não se tratava de uma política estadual, nem tudo andou bem. Mas a Crelândia é hoje o maior produtor de café, o maior produtor de leite e o maior produtor de banana. Então, pelo menos disso eu me orgulho. Então, o que a gente precisa é fazer uma política de desenvolvimento de Estado, entendeu? Onde a gente defina essas prioridades. Aqui em Rio Branco já estou fazendo. Eu quero convidar vocês aqui para vocês irem lá, me parece que é dia 2, nós vamos fazer a inauguração do primeiro, você que já foi da área lá, do primeiro complexo agroindustrial da agricultura familiar para a segurança alimentar. Nós vamos ter 3 linhas de beneficiamento, não é beneficiadora. São 3 linhas de beneficiamento, uma de arroz, uma de milho e uma de feijão. O que é a linha de beneficiamento? É pegar o arroz, descascar, fazer tudo que tem que fazer com ele, mas depois separar direitinho pelo tamanho, separar pela cor, separar o quebrado do branco direitinho, para que o nosso arroz fique igualzinho o tiubano que vem lá de fora. Que o nosso feijão fique igualzinho o feijão que vem de Goiás. Entendeu? E que o nosso milho aqui da agricultura familiar não seja vendido in natura, daquele jeito. Ele seja triturado e feito uma série de derivados de milho que a gente consome aqui. Que vem pequenas indústrias. O pequeno agricultor precisa ter esse suporte, entendeu? E isso daí a gente vai inaugurar agora ali. O investimento, e Narciso e Muniz, investimento de mais de 20 milhões. Por quê? São as beneficiadoras. Selecionadora eletrônica para arroz, selecionadora eletrônica para arroz, não tem aquilo lá que nunca teve. Os galpões todos,
O galpão que nós temos lá, acho que é o maior galpão de Rio Branco, um deles. Entendeu? Então, investimento nos galpões, investimento nos equipamentos, e tudo isso vai custar aproximadamente 20 milhões. De onde saiu esse dinheiro? Da prefeitura. Nem um centavo do governo federal, nem um centavo do governo do estado. Tudo da prefeitura, que dizia que não tinha dinheiro. Então, assim vai. Osmir, nós compramos mais de 80 máquinas rodoviárias, viu, Narciso? Você que gosta da área. Mais de 80 máquinas. Não tinha, Narciso. Tinha uma patrão velha lá na Imurb, entendeu? E 2, 3 caminhões velhos e pronto. E um bocado de máquina jogado no pátio lá. Nós compramos mais de 80 máquinas. Entendeu? Então, a partir de final de 24 para 25 começaram a chegar. E as últimas chegaram agora, inclusive mais um caminhão tapa-buraco. Porque a gente comprou o primeiro, que era o primeiro daqui da região amazônica, né? Então, já é doido, tá comprando. Aí deu tão certo que todo mundo gostou. Ele rende o serviço. Narciso da área sabe disso. Aí compramos um segundo, que veio, Narciso, inclusive, com outros equipamentos a mais do que o primeiro, que vai render mais o trabalho ainda. Então é isso. Eu acho que a gente precisa apoiar o agricultor familiar, porque o agricultor familiar não tem dinheiro para comprar trator, você tem que ter trator. Não tem dinheiro para comprar uma carreta de calcário, você tem que comprar o calcário e distribuir para ele a preço de custo. É isso. Eu acho que isso, o governo passado, o Mudantinha lá atrás, fez muito disso. Eu vou lhe dar uma notícia aqui que você talvez não saiba. Hoje me aproveita e já faça a sua Tá bom. despedida. Já encerrou? Já. Meu Deus. Meu Agora é prefeito. pouco. Quando eu era para ser nomeado secretário, eu era deputado federal, e fui convidado para ser secretário de Agricultura no governo Flaviano, havia uma montagem da extinção de vários órgãos que você citou aí. Entre eles a Emater. Pode. Aí eu disse, se for para extinguir a Emater, eu Por não fora. assumo. Tá certo, perfeito. Eu não assumo. Mas vocês tinham noção do que significa a Não, matéria, e né? citei. Tinha e tem A até hoje. Constituição está dando todo um reforço à extensão e assistência rural. É Como é que gratuita, tem que ser E como é que gratuita. nós vamos extinguir um órgão fundamental como a Emater? É. Né? E eles Mas foi retiraram a de mesa pauta. da extinção depois no governo da Frente Popular. Você lembra muito bem. Sim. Emater, Cajac, foi tudo para extinção. Mas nessa época o Ah, governo quando o Flaviano Gladson tirou de entra pauta. agora, quando o Gladson entra agora, ele não, ele para, né? Começou a reavivar novamente. Mas, prefeito, foi um prazer tê-lo aqui, como sempre. É sempre uma alegria revê-lo. Eu volto a dizer, você é um homem de bem Amém. Obrigado. Obrigado pelo reconhecimento. e tenha sucesso na sua tentativa de chegar ao governo. Nós vamos ser o governo desse estado, se Deus quiser. Ô, Dona Cida. prefeito, deixa eu fazer uma brincadeirinha aqui. Primeiro, Olha a cara dele, a brincadeirinha aqui. eu acho que você não se sentiu incomodado aqui hoje, não. Né? Ah, Deus o livre, de Deus jeito o livre. nenhum. Aliás, me O senti em senhor casa. inventou essa moda de chapéu. Às vezes, lá em casa eu também tenho um chapéu, boto na cabeça, aí a Serginha me chama. Narciso Bocalon, vem cá. Chapéu desse modelo? É mais ou menos. Panamá? Panamá, Eu né? Pega mais. Esse Eu chapéu, tenho 2 em casa. esse chapéu é para cobrir a sua careca? Ou é recomendação da dona Kelly, a sua esposa, por sinal, uma figuraço, uma pessoa bastante distinta, acha você menos feio com ele? Não, Narciso, esse chapéu na realidade. Eu sempre gostei de usar chapéu na zona rural, né? Quando eu ia para a zona rural, eu sempre usava chapéu. Né? Não na cidade. Mas, de repente, meu amigo, o doutor Osias, que vocês conhecem muito bem, doutor Osias. Doutor Osias sempre gostou de usar chapéu. Ele me aparece com um chapéu desse lá na prefeitura. Né? Há 4 anos atrás, acho que é mais ou menos. Logo quando a gente entrou na prefeitura. Né? Ô, Tião, quem me chama de Tião, né? Tião, ó, bota esse chapéu aqui para mim ver como é que fica. Aí eu botei o chapéu, né, um chapéu claro, né, e tal. Quando eu olhei, eu falei, rapaz, a minha careca sumiu e meu cabelo branco também sumiu. Porque quando eu ia dar entrevista, Narciso, eu reclamava para o Ailton Oliveira. Quando eu vou dar entrevista, Ailton, eu dá a impressão que eu estou careca, porque o cabelo estava branquinho, né? E já tem uma careca grande, então dá a impressão que eu estava 100% careca, né? E eu falei, quer dizer uma coisa? Eu vou adotar esse negócio de chapéu.
Botei o chapéu um dia, vim na prefeitura, todo mundo olhou assim, Bruno, que legal, não sei o quê, Aí, adivinha que uma senhora que trabalhando na cozinha nossa falou, ô prefeito, o senhor está 10 anos mais novo. Falei, como é que é? Não, você está 10 anos mais novo, pronto, eu vou adotar o chapéu. Entendeu? E foi uma coisa assim, não foi nada pensado, nada de marketing, entendeu? Foi uma coisa natural, falei, eu vou adotar o chapéu. E comecei a dar entrevista, comecei a ver. Você vê, ninguém está vendo que eu sou careca e ninguém está vendo que eu tenho o cabelo branco. Prefeito, tá antes de passar a palavra pro senhor... Não significa dizer que careca e cabelo branco, eu não concordo. Eu concordo até, claro, eu acho que é um respeito, eu gosto muito. E vocês dois, né? Mas vocês têm cabelo. Eu não tinha cabelo, então ficavam uns fios brancos assim, que sumia tudo. Prefeito, antes das suas considerações finais, tem um dado aqui que os seus opositores não gostam quando você cita a Crelândia. Mas porque a Crelândia, Osmir, é dos 10 novos municípios criados pelo governador Edmundo Pinto em 92, disparado o melhor IDH. Por indicação. Ele ganha, inclusive, dos antigos, como Sena Madureira, Chapuri e Assis Brasil. Talvez por isso que os seus adversários não gostam que o senhor cita a Crelândia. O melhor IDH, proporcionalmente, o terceiro município mais próspero do Acre, proporcionalmente falando. E do ponto de vista agrícola, é disparado o mais forte. Sem dúvida, qualquer lugar do Brasil. Proporcionalmente falando. Né? Foi o agronegócio, a terra, meu amigo. A riqueza, ela se multiplica lá e vem para a cidade. Aonde que tem um milagre que consegue multiplicar um produto 800 vezes em apenas 4 meses? Fala para mim. Só a terra. Você planta um caroço de milho, Narciso, você sabe, o Osmir sabe também, dá uma espiga de milho. A espiga de milho pode ter até mais de 800 caroços, ou seja, é um milagre da multiplicação. Sai de 1 para 800 em 4 meses. Aonde é que você faz isso? Em qualquer economia, qualquer canto da economia, só a terra. Então é esse milagre da terra. E aqui nós temos as terras... mancha de terras mais agricultáveis do país. E o melhor clima do Brasil para se produzir agricultura, e lembrar porque fala não sou eu. Muito bem. Então, se você junta as duas coisas, nós vamos ter produto com maior valor nutricional, que isso quem diz é o Dom Porquito, o Paulo Dom Porquito me falou isso. Ô, Carol, o milho nosso aqui, eu não abro mais mão, eu só compro o milho aqui, porque o milho que vem do Mato Grosso, o porco demora, acho que, 120 dias, parece 118 dias, né? Com o milho daqui, ele adianta 5 dias. O que está acontecendo aí? A qualidade nutricional do milho. Por que a qualidade nutricional melhora? Porque você não tem veranico, você não tem uma semana de chuva, como acontece em qualquer outro lugar do Brasil. Foi um prazer recebê-lo. Agora a gente trata disso melhor. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela obra inaugurada na sexta-feira e as outras menores no final de semana. E sucesso no seu novo desafio, ok? Obrigado de coração, Narciso, Osmir, né, pela forma com que fui tratado aqui, de forma muito carinhosa, né, Muniz a você, que tem sido um parceirão, um sonhador também desse Acre, esse Acre pode se desenvolver baseado no agronegócio, né, então eu estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez e poder expressar, né, parte daquilo que eu acho que é importante para o desenvolvimento do nosso estado do Acre. Fiz na Crelândia, estou fazendo em Rio Branco, né? E se for da vontade de Deus do povo acreano, com certeza nós vamos fazer a nível de Estado. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Cadê a câmera, por gentileza? Lembrando que nós temos aqui o apoio também do AraSuper, do Aramix e da Ótica Moderna, que leva a modernidade até no nome. Márcio Nunes, por gentileza, o Márcio Nunes sumiu. Socorro, o piloto sumiu. Chegou. Estava fazendo outra coisa não menos importante, porque já começa também o programa ao vivo, na hora da gravação. Muito obrigado a todos pela audiência. Boa noite e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Valeu. ZYA 201, Sociedade Acreana de Comunicação Fronteira Limitada. TV Rio Branco, canal 8.1, afiliada à TV Cultura.